Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Mateus 7, 21 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Uau! Ei, essas pessoas estão dizendo, nós fizemos alguma coisa. Nós profetizamos. Nós expelimos demônio no teu nome, Senhor. E, Senhor, até fizemos milagres em teu nome. Então isso me diz uma coisa. A realização disso aqui não te diz que você entrará no reino dos céus. Se esses que fizeram isso tiveram um problema, imagine aqueles que nem isso estão fazendo. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Uau! Você já chegou em algum momento, você viu uma pessoa importante, que você uma vez ou outra, teve uma oportunidade de você dar aquele papinho com a pessoa, e depois de algum tempo, você vê a pessoa, aí você chega lá, ei, como vai? O cara olha para você e sei quem você é. Ele diz, nunca vos conheci. Olha a segunda expressão. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas espera um pouquinho. Nós profetizamos. Nós, em teu nome, expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Estava vendo o testemunho de um garoto, de um rabino, acerca de um garoto que frequentava a sinagoga. E esse garoto veio a óbito e foi levado ao céu, mas por alguma razão o Senhor o enviou de volta. Algumas pessoas já passaram por essa experiência. Nós temos um irmão nosso aqui do Nazareno, não sei se ainda está lá, mas ele foi acometido por um tiro, veio a óbito, foi ao céu, viu coisas, Jesus disse, você vai voltar. Ele ressuscitou, esteve em nossa igreja dando testemunho, não sei se alguns ouviram aquele testemunho. Esse garoto volta. E então os rabinos começaram a indagar, porque eles são muito curiosos, eles querem entender mais sobre as coisas de Deus. E aí então perguntaram àquele menino, o que mais impressionou você? O que você viu? Ele diz, o que mais me chocou, o que mais me impressionou foi que eu fui levado a uma sala, onde naquela sala havia uma projeção das vidas. E tudo que nós dizemos, tudo que nós fizemos, era passado naquele vídeo. E ele disse, eu vi muita gente com muita vergonha. E ficavam tremendo. E quando eu estava
meditando nesta mensagem de hoje à noite, me veio à mente, e você, quando o teu vídeo for passado, de vida, o que nós vamos ver? Como será? Nós precisamos entender, Igreja de Jesus Cristo, que para alcançarmos a estatura de Jesus, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é deixar de ser teólogos. Deus não é um sapo para se estudar. Deus é o Criador e só pode ser compreendido e entendido pela revelação de seu próprio Espírito Santo. A teologia é o estudo de Deus. Então, muitos teólogos falam com propriedade dos textos, interpretam os textos, mas eu fico imaginando quantos desses farão parte desse grupo. Sua salvação não depende de teologia. A sua salvação depende de uma experiência com Deus. Então é muito importante que nós possamos discernir certas coisas. E uma dessas coisas importantes para a nossa vida é discernir o fruto do Espírito. Eu já tive muitas ocasiões de estar em debates e as denominações, elas debatem sobre isso. Quem perde salvação, quem ganha salvação, como que se a nossa salvação e o direito de entrar no céu fosse um ticket que você compra e você guarda até o dia de você querer entrar lá. Então, algumas denominações afirmam, você perde salvação. Algumas pessoas dizem, você perde salvação. Outras dizem, você não perde salvação. Então, pastor, e aí? Agora você deu até uma empurradinha para frente. E aí, pastor? O que você nos diz? Eu digo, você não perde nem ganha. Salvação se discerne. Salvação, ela é a própria ação de Deus na tua vida. Se você ainda está amarrado a certas circunstâncias da tua vida, você cheque se você realmente está unido ao Espírito Santo. Porque a tua ida para o céu não depende do teu conhecimento da Bíblia. A sua ida para o céu depende do teu relacionamento com aquele que a Bíblia revela. E esse é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Se você não estiver unido com Ele, você não dará fruto. E se você não dá fruto, a palavra de Deus diz que você será cortado, será juntado com outros galhos secos. E no final dos tempos, quando os anjos fizerem a última colheita, você pode estar ou no celeiro de Deus, ou você pode estar nos gravetos que serão lançados no fogo do inferno. Eu quero lhes dizer uma coisa hoje à noite, e para vocês que nos assistem pela internet. O que lhe garante você entrar no céu não é a membresia desta igreja. Você pode ser membro desta igreja e pode se encontrar entre esses que diz que você expulsou demônios, você fez milagres, mas Jesus não te conhece. Membresia de igreja não garante tua salvação, mas todos aqueles que são salvos deveriam ser membros da igreja. Porque aqui há um mistério. A congregação dos santos. Existe um propósito para você estar aqui hoje. E eu espero em Deus que vai chegar o dia nesta igreja que nós vamos entender o significado de estar aqui.
Você não veio aqui simplesmente para um culto, como a gente diz, vou para o culto. Então, isso é tão vago, isso é tão ainda insuficiente, que nós simplesmente podemos dizer, eu não irei hoje, porque hoje eu vou fazer isso ou aquilo. Talvez seja o jogo do teu time. Que você deixa de vir à igreja para estar lá. Talvez é um parente seu que chega. Aí você diz, mas chegou agora, eu não vou deixar os parentes. Em uma certa ocasião, os discípulos estavam acompanhando Jesus, e um deles assim, Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Eu acho que eles nunca esperavam essa resposta, e nem muito menos aquela pessoa. Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, segue-me. Talvez hoje a gente fosse chocado com isso. Talvez as críticas a Jesus seriam tremendas, não respeita nem um morto. Ele não tem que respeitar o morto, ele vai ressuscitar os mortos. Mas qual é a coisa da tua vida que te tira da igreja? O que está no teu coração de fato? Quando você entra por aquela porta, o que de fato você veio fazer aqui? Então nós temos que entender essas coisas. E essas coisas é o produto da revelação do Espírito Santo. E quando nós somos instruídos por Ele, iluminados por Ele, aí nós somos salvos dessa tamanha ousadia de dizer, eu não estarei na casa do Senhor. Você vai entender o que é estar aqui. Eu louvo a Deus porque nós temos alguns irmãos, eles dizem assim, pastor, eu não estive na igreja, mas eu estive assistindo ao culto pela internet, eu não pude ir. Glória a Deus. Eu quero estar lá. Eu quero estar participando. Então, a tua salvação, ela é produto de uma união. E quando houve esta união entre a palavra e o Espírito, você foi gerado de novo. Você é nova criatura. E você experimentou a ressurreição de Jesus Cristo, porque você estava morto, mas agora vive. Aleluia. Então nós temos que discernir coisas e não interpretar a Bíblia. Como disse o nosso irmão hoje pela manhã, o nosso irmão Benjamin, ele disse, eu conhecia, se alguém me perguntasse, Jesus cura? Eu diria cura, eu levava ele a um texto da Bíblia. Jesus faz isso? Sim, eu levava um texto da Bíblia. Porque nós queremos, de alguma maneira, colocar alguma coisa na nossa cabeça, que a gente possa fazer, de alguma maneira, a gente possa fazer alguma coisa para Deus. Não é assim que funciona. Não é você recitar textos bíblicos. É você ter a revelação bíblica. E a revelação bíblica é o Espírito Santo. É Ele em você, agindo em você e por você, Ele faz todas as coisas. Por isso que nós nos tornamos uma nação de profetas. Por quê? Porque Deus sujeitou o Espírito dele aos profetas. Isso não significa. Tem muita gente que diz assim, olha, eu venho aqui com autoridade, como se o Espírito Santo tivesse que ficar esperando por ele, para ele fazer alguma coisa. Eu disse, não, senhores, é que Deus teve tanta misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos toma para comunicar as coisas dele. É diferente, é ele que faz. Então ele se sujeitou a isso, a falar pela boca dos pequeninos, a se manifestar pelos pequeninos. E essa excelente glória e majestade está contida dentro de um vaso de barro, que é eu e você, para que a excelência e a glória não seja nossa, mas dele. Meus irmãos, se eu te desse um vaso de cristal bonito, aquele negócio, sabe, com pedras preciosas assim ao redor dele, e dentro eu botasse um pedaço de chocolate, e aí eu pegasse um vaso de barro velho, feio, todo deformado, e dentro eu colocasse uma pedra de ouro de 1 quilo,
e eu te oferecesse os 2 vasos, o que é que você pegaria? Alguns, se não viram o ingrediente, pegaria qual? Pegaria depois, eu pegaria uma diabetes depois, com o chocolate dele. Aí o outro que foi simples, pegou o de barro, e ele fica rico pro resto da vida. Então nós somos ricos pro resto da vida, porque nós somos vasos de barros, mas com a excelência da glória dele. Oh glória, eu estou todo arrepiado. Então, nós precisamos discernir a palavra, nós precisamos discernir as coisas que estão reveladas nesse livro. Sabe por quê? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu dizia para ela uma coisa, eu disse, minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender como o Espírito de Deus faz. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que é que vai acontecer? Eu entrarei, se não abrir, continua abrindo, batendo. Você tem que abrir. No momento que o Espírito Santo entra em você, o que é que ele faz? O que é que está escrito ali? Quem sabe? Eu, Espírito, cearei com você. Então, isso tem um significado. Veja, agora você tem que pegar essa palavra que é considerado alimento dele, você tem que dar para ele. Alô? Há um plano de leitura bíblica maravilhoso. Não, você está alimentando, o Espírito Santo está alimentando. Agora, com a mesma medida que você alimentar, não importa o que você colocar desse livro aqui dentro, é o nível de influência e de ação dele na tua própria vida. E se você não fizer, você pode estar num país como outros irmãos nossos estamos, onde a Bíblia não pode ser lida. Então eles rasgam a Bíblia em folhas e distribuem entre a membresia. E cada um, então, decora aquelas páginas. Então, se eu estivesse num lugar daquele, eu dizia assim, vamos ler agora esse texto. Alguém que pegou essa página, ele se levantaria e recitaria. É assim que eles leem a Bíblia. Porque não tem, nós temos a Bíblia. Você tem NV, você tem Almeida Revisada, você tem outras. Hoje nós podemos baixar muitas, podemos dicionário bíblico, mas ninguém pega na Bíblia. Isso me faz lembrar de uma experiência de um pastor americano que foi muito tocado, porque ouviu o testemunho de um pastor nesses países da cortina de ferro, e ele estava saindo de um campo de concentração, e estavam passando por muitas necessidades, e então a igreja dele o envia para lá, para eles levar uma mensagem, e quando chega lá ele diz assim, pastor, eu vim aqui mandado pela igreja para dizer a você que nós estamos orando por vocês. E o pastor diz assim, pastor, deixa eu lhe fazer algumas perguntinhas. Ele disse, pois não, meu irmão. Ele disse, é verdade que na América todo mundo tem Bíblia e que a maioria das pessoas não lê? O pastor disse, é verdade. Ele disse, é verdade que vocês têm templos suntuosos, cadeiras acolchoadas, vocês têm ar-condicionado, carros e grandes estacionamentos para vir à igreja, e o povo não vem? Ele disse, isso também é verdade. Ele disse, é verdade que vocês têm recursos, que vocês têm dinheiro investidos, mas quando chega na hora da necessidade dos outros, vocês não repartem, muitos de vocês não repartem o que têm? Ele disse, também é verdade. Ele disse, não, pastor. Você não veio aqui para dizer que a sua igreja está orando por nós. Você veio aqui para que eu peça a você, para dizer para a sua igreja que nós é que temos que orar por vocês. Nós muitas vezes nos dizemos ricos, mas somos pobres. Está aqui a igreja. Está aqui o templo. Olha quanta coisa linda Deus nos deu. Onde está o povo?
onde estão os obreiros. Imagine vocês se Deus passasse uma lei no céu hoje. Diz assim: no dia que eu voltar, só quem estiver na igreja que sobe. Mas Deus é muito bom, irmão. Deus não é eu. Não é você. Então Ele diz, Ele nos avisa algumas coisas. Então é muito importante que nós possamos discernir o fruto do Espírito. Porque não é uma questão de você perder ou ganhar a salvação. É uma questão de você dar frutos. Dar frutos. Porque quem não dá fruto, pratica iniquidade. Eu tenho recebido ao longo dos anos pessoas, especialmente homens, que às vezes vêm no meu gabinete e eles conversam, uma conversa um pouco mais assim, aberta. E eu vou falar isso porque isso não é segredo para ninguém. E eu estou falando isso no intuito de chamar a sua atenção, para que vocês estejam alertas e atentos, porque Jesus está voltando. E não pegue você de surpresa, mas peguem vocês vigiando. Eu quero que a Igreja Batista Ágape seja parte daquelas 5 virgens que estavam com suas lamparinas cheias de óleo. Aleluia. E não aquelas que saem correndo para comprar óleo, porque dormiram. Então, irmãos, é muito importante nós ouvirmos a palavra de Deus. E o intuito que eu estou falando isso é para alertá-los. Por quê? Porque hoje, se o Espírito estiver falando com você, não feche o teu coração, não endureça o seu coração, mas abre o teu coração, arrependa-se, porque enquanto é dia de arrependimento, é tempo de salvação. Deu para você entender? Então eles vêm e dizem assim: sabe, pastor, eu estou na prática disso aqui, minha mulher me pegou assistindo pornografia. Então esse espírito, por trás disso, está contaminando o seu leito. Aí a palavra de Deus diz: não contaminar os seus leitos. Seu leito é sagrado. Seu leito foi santificado para vocês. Então, quando você está olhando esse tipo de coisa, você está trazendo e convidando aquele espírito de fornicação, o espírito da lascívia, para vir deitar com você e sua esposa. E eles vão destruir vocês. Então, salvação tem a ver com isto. Não é você simplesmente fechar a televisão e ficar morrendo de vontade de assistir. Como uma irmãzinha nossa, ela assistindo novela e ela perdia os cultos porque estava naquele dia que ela não podia perder, entendeu? A novela estava no capítulo que não pode perder, um negócio desse. O cara vai dar, é hoje que ele vai dar aquele golpe, ele vai chegar lá e vai dar chega naquela mulher chata. E vai dar um chifre nela. Eu não posso perder. Aí nós falando sobre isso, falando sobre o culto, né? Aquela irmã ficou tão comovida, ela disse: pastor, obrigado pela mensagem. Nunca mais, pastor, nunca mais eu vou fazer isso, eu vou ficar em casa para assistir novela. Aí eu disse: bom, pelo menos uma. Agradeci a Deus, obrigado, Senhor, porque pelo menos uma. Aí no domingo seguinte ela disse: pastor, graças a Deus, estou de volta. Falei: minha irmã, glória a Jesus. Eu disse para o senhor: nunca mais vou perder um culto por causa de novela. Se eu fui essa semana, comprei um gravador, uma bênção. Eu digo: ó Jesus, tem misericórdia. Então as pessoas às vezes falam com uma naturalidade, como se aquilo fosse uma coisa tão natural. Deixa eu mostrar um negocinho para vocês. É impossível você trair sua mulher, você ter um caso sexual com outra mulher, sem que antes você já tenha
se afastado e desconectado da sua união com o Espírito Santo. Vou repetir. O adultério não é se unir àquela mulher. O adultério é você deixar o Espírito Santo por um espírito de adultério. Uau! Você crê na minha palavra ou não creia? Mas eu lhes digo uma coisa: o perdão não tem a ver com Deus dizendo, você fez isso e eu vou me esquecer disso. Não. O perdão tem a ver com você dizer assim, Deus, eu estou na prática disso porque esse demônio está me fazendo fazer isso. E esta influência maligna, esse desejo descontrolado que eu tenho, essa bestialidade que eu tenho, ou esse espírito de adultério que eu tenho, ele me faz infligir a tua palavra e me previne de ter as coisas melhores de ti. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me desligue dele, para que eu possa voltar a amar minha esposa, para que eu possa ser fiel à minha esposa, para que eu seja um pai fiel aos meus filhos. E quando você pedir perdão a Deus, Ele é fiel e justo, e Ele diz que você tem um advogado diante do Pai, diante do juiz, nas cortes celestiais, e o sangue dele é poderoso para desligar esse espírito imundo da tua vida, e aí sim você vai experimentar o poder do Espírito Santo. É disso que eu estou falando. Salvação tem a ver com isso. E qualquer outro desejo carnal que você possua, que infringe a palavra de Deus, que quebra os valores da palavra de Deus, pode ter certeza, essa natureza terrena, ela é por natureza maligna, e ela está ligada aos rudimentos deste mundo. É por isso que a igreja de hoje, ela não consegue ficar sem fazer as coisas que o mundo está fazendo. Estão amando mais o mundo do que amando a Deus. E eu lhes digo uma coisa: aqueles que se tornam amigos do mundo, automaticamente se tornam inimigos de Deus. Mas essa palavra é muito dura, pastor. Ela é dura porque Deus ama vocês. Ela é dura porque Deus sabe do nosso coração. Você não pode esconder o que está no teu coração, porque Deus sabe tudo. Quem perde é você. Quem perde são seus filhos. Quem perde é sua esposa. Quem perde são aqueles que estão ao seu redor, seus parentes, porque você está amarrado, você está preso. Mesmo sendo filho, você anda como um filho pródigo, comendo bolotas de porcos, porque não entendem a palavra, porque não discernem a palavra. Você precisa de libertação. Por isso nós estamos levantando um ministério de libertação nesta igreja. Pastor, eu já sou crente, eu sou cheio do Espírito. É? Cadê o fruto? Porque a pessoa cheia do Espírito está cheia do fruto. O fruto, na realidade, é a manifestação de quanto você está cheio de Deus, está cheio. Sabe, meus amados irmãos, Deus tem coisas muito lindas para nós. Deus quer que você tenha as delícias maiores desta vida. Mas nós não nos atinamos para o fato de que o diabo veio para matar, roubar e destruir tudo isso que Deus tem para você. Ele tem roubado pelo desejo. Sabe como a Bíblia nos apresenta no livro de Hebreus como igreja? Que nós somos o primogênito, como igreja, nós somos o primogênito de Deus, as primícias de Deus. E ele disse: não troquem a sua progenitura por um pouco de repasto do diabo, por um pouco de delícia para a tua vida. Não faça isso, porque Esaú fez isso, porque ele cheirou o guisado que Jacó estava preparando. E aí então ele vem e diz: olha, me dá desse teu guisado. Ele disse: não, eu só dou esse guisado para você se você me der uma coisa. E ele disse: pede, meu irmão. Ele disse: eu quero que você me dê e me venda o seu direito de primogenitura. Só isso? Só. E ele está feito, fechado, selado.
come aquele guisado. E mais tarde ele chorou amargamente, porque seu pai não pôde abençoá-lo, por causa dele ter vendido seu direito de primogenitura. E eu te pergunto, você tem vendido o direito de tua primogenitura para um demônio na internet? Para você ter um pouquinho de prazer? Será que esse pequeno prazer é melhor do que a primogenitura de Deus para a tua vida? Pensa, igreja. Pensa, meus amados irmãos. Quantas pessoas estão chorando amargamente porque tomaram uma decisão errada? Quantas pessoas estão agora mesmo, falando em divórcio, falando em deixar sua casa, falando em deixar seus filhos. E isso aí a gente, numa legalidade incomum, nós ficamos simplesmente olhando sem um pingo de amor por essas pessoas, sem um pingo de interesse para saber o que realmente está no coração delas. Nós ficamos dizendo, Deus odeia o divórcio, e como se as pessoas estivessem fazendo. Mas aquela pessoa que está naquele momento, ela está quebrada, ela está sofrendo, aquela mulher está seca, aquele homem está cheio de coisas. Escutem, nós precisamos mudar, nós precisamos ter empatia, nós precisamos amar e não condenar. Porque esta letra mata as pessoas se for usada por uma pessoa seca e que não tem nada do Espírito Santo. Mas quando essa lei é discernida por uma pessoa que conhece a verdade, ela é sempre, não faça isso. Por quê? Porque você vai se machucar. Não é a solução para a tua vida. Deus tem algo melhor para você. Não jogue fora aquilo que Deus uniu. Não faça isso. E você ama, e você ora, e você vai atrás, você busca, você chora com ela. Você tenta de todas as maneiras levar o fardo dela por um pouco de tempo. Mas não faça isso. Não é porque vai ser condenado, não é porque Deus odeia divórcio. É porque Deus te ama e Deus tem algo melhor para você. E o diabo está fazendo isso na tua casa, ele está destruindo você. Deus tem solução melhor para você. Eu digo para vocês, é deixar uma mulher, repudiar sua mulher, repudiar sua casa, não é solução para ninguém. Traz muitas dores. Traz dores para os seus pais. Traz dores para os seus filhos. Traz dores para os parentes. E quando nós vemos o pecado impiedosamente fazendo isso, nós temos que nos levantar como corpo. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que ir em busca daqueles que estão presos. Mas se nós não entendermos e discernirmos o que é realmente o pecado, nós vamos simplesmente dizer, Deus condena você, vira as costas, vai fazer o que você tem que fazer, vai comprar, vai vender, vai trabalhar, vai para a faculdade, e ele fica lá com as dores, brigando com sua mulher, brigando com seus filhos. Nós temos que mudar isso aqui nessa igreja. Nós temos que aprender a levar os fardos uns dos outros nos ombros, a pegar uma pessoa que está sangrando e dizer que Deus a ama. E quantos testemunhos lindos nós vimos aqui no final de semana, quando nossa igreja esteve ali ministrando a casais, e alguns deles vieram aqui e testificaram, e se eu estava me separando, eu não queria mais, mas agora encontrei Jesus. E aí você olha para um casal olhando para o outro e diz, bem, amor. Uau! O que significa isso para você, igreja? Fruto do Espírito. Nossa, agora que eu vi que a introdução já comeu todo o meu tempo, não sei como fazer agora. Vocês querem ser africanos? Não, eu não vou precisar de muito tempo, mas eu preciso apresentar para vocês algumas coisas, porque, irmãos, eu não estou aqui trazendo uma palavra, eu não estou pregando, eu estou aqui em busca de trazer vocês para o lugar que Jesus quer. Eu estou aqui para dizer para vocês que vocês são um corpo, que alguma coisa dentro de vocês viva, e a esperança de qualquer mudança passa sim
por tua vida, passa pelos teus lábios, porque você é profeta do Altíssimo. É impossível uma igreja alcançar a sua estatura plena se ela não entender que isso passa por nós, ministrando uns aos outros, ministrando o poder de Deus. Escute, o Espírito Santo está em mim, está em você, e Deus quis que fosse assim, para que através das ministrações Deus faça alguma coisa. Você não tem mais cansaço de ver o que está acontecendo e dizer: eu não aguento mais isso. E quantas pessoas estão entrando por aquelas portas e sentem-se culpadas, sentadas aí, dizendo: eu não aguento mais, pastor, eu acho que eu vou lhe procurar essa semana para dizer que eu vou deixar de ser hipócrita. Eu não quero mais entrar aqui brigado com meu marido, a gente em casa se degladia, a gente se mata, e aí vem aqui, bota essa cara de santo para a gente fazer alguma coisa na igreja. Eu tenho uma boa notícia para você. Primeiro, você não vai ser posto fora da igreja por causa disso. E segundo, não se envergonhe de me procurar, porque se eu estou aqui como pastor, é para cuidar de você. Ai, pastor, eu não quis vir para você, sabe por quê? Porque o senhor já tem tanto problema. Eu disse: meu querido, se você tirar os problemas, não tem razão de eu ser. Eu não estou aqui para receber seus elogios, eu não estou aqui para receber uma palavra boa de vocês, eu estou aqui para ser as mãos de Jesus, para remendar suas vidas, para corrigir vocês. Então eu não posso esperar alguma coisa que você não está pronto para me dar, e eu não quero. Mas eu quero ouvir que você está salvo. Eu quero ouvir que você deixou de ser isso. Ei, não deixe de vir à igreja. Não fique preocupado de não vir, porque você vai deixar de ser hipócrita. Deixe as coisas que estão separando, deixe as coisas que estão te destruindo, porque você tem um Deus nesta igreja que diz: vinde a mim, ó vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a Igreja Batista Ágape. Esta é a Igreja Batista Ágape. Ela é assim. Essa é a nossa visão. Então não fique em casa. Não deixe de ser hipócrita simplesmente não aparecendo. Escute, apareça para deixar de ser hipócrita. Porque se há esperança para a tua casa, é aqui que Deus vai fazer. Sabe o que eu digo? Eu estou totalmente fora daquilo que foi preparado, irmãos, me perdoem. Mas eu disse para o irmão uma coisa, eu vou repetir na frente de vocês. Porque qualquer pastor dessa igreja precisa entender o que eu vou dizer. Tá ok, pastores? Vocês precisam entender isso. Há uma ordem divina. No momento que vocês entram, todas as mulheres lembram disso. Se não lembrar, é impossível, irmãos. 5 horas naquele cabeleireiro fazendo o quê? Se aprontando. Vem toda maquiada, vem toda bonita. Levou não sei quantos meses para escolher um vestido. Eu levo 5 minutos para escolher uma calça. Serviu, eu saio com ela. Quero saber. Depois a pessoa diz: que marca é essa dessa calça? Eu sei lá. 2 coisas me regem quando eu compro calça. Uma, serve, porque o manequim é meio difícil. E a segunda coisa é porque é barato. Então eu vou nesse meio termo aí, vou aí. Algumas pessoas dizem: o pastor Roberto é meio relaxadão. Eu disse: não sou meio relaxadão não. É que a minha mulher diz assim para mim: olha filho, você não vai comprar roupa nova, você vai emagrecer, para depois comprar. Aí eu estou aí, faz tempo, usando essas roupas. Até o dia que eu possa comprar uma roupa nova. Até esqueci o que eu falei. Ela entra por ali e ele está aqui, suando, com aquele papelzinho que ele já escreveu para ela. E ela vem. Ela vem uma. Eles estão dentro de um processo, mas a maioria nem sabe que estão fazendo isso. Porque o que ocupa a mente de uma pessoa que vai casar, sabe o que é? Como é que os convidados vão ver a festa? Eu, se eu fosse casar de novo, eu pegaria o dinheiro todinho da festa e gastaria numa viagem de navio.
Segunda coisa que eu faria, em vez de casar às 7 da noite, ficar até meia-noite entretendo convidados, eu já estaria com minha mulher lá no hotel, entretendo ela, estando com ela. Ela é o objeto da minha vida, não é os meus convidados. Desculpem. Mas é gostoso ter os convidados. Mas eu estou falando uma coisa, é que a gente planeja tudo. A gente planeja festa, a gente planeja quantos convidados vão. Eita, olha o dilema. Mas se eu convidar fulano vai ficar chateado. E se eu não chamar fulano, aí vai dar problema. Aí vamos degustar a coisa, mas aí vai dar problema, que isso aqui não vai estar bom. As pessoas saem criticando. Aquela comida estava tão ruim. Eu não sei com você, mas comigo é assim. Eu nunca fui num casamento onde a minha mesa é servida em primeiro lugar. É sempre a última. Eu digo, puxa vida, eu já fico olhando a mesa, eu digo, onde é que eu vou sentar aqui? Aí eu vou no lugar mais estratégico, por onde os garçons começam. Mas aí quando eu sento ali, eles decidiram começar pela última, aí eu fico na minha. Nós temos essas preocupações. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que nós estamos realmente dizendo, Deus, me dê discernimento para saber se esta é a mulher para a minha vida? Quanto tempo você gastou em oração, pedindo a Deus discernimento para fazê-la feliz? Quanto tempo você gastou em oração e estudando a palavra de Deus para ser para ela o que ela realmente precisa? Isto é preparação para o casamento. Aí ela entra, linda, todo mundo olha. Há um detalhe no casamento que eu não entendo. A lua de mel é para ser para a mulher, mas os convidados, as convidadas parece que vão para a lua de mel. Desculpa, irmãs, mas é um desfile de modas. Uau, eu acho que eu não devia ter dito isso, não. Vocês estão sabendo o que eu estou dizendo? Mas, tira isso. Ela vem. O que está na realidade acontecendo é que há uma ligação entre aquilo que está acontecendo aqui e aquilo que está acontecendo no céu. Porque vem uma mulher cujo nome escrito no livro da vida dela diz que ela deve ser obediente e submissa ao seu esposo. Mas ela não sabe ainda qual é o nome dele. E para ela, e para ele, o nome da sua esposa, que ele também não sabe ainda, não sabia qual era o nome dela. Aí, quando Deus fez o homem e deu a ele a mulher, então Adão diz, tu és agora osso dos meus ossos, porque do varão você foi tirada. Então será assim, o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Aleluia. E o que Deus determina, ninguém viole. Quem viola isso, viola porque o pecado o faz violar. Deu para entender? Então, agora, veja bem, qual é a nossa posição como pastores? Falar bonito? Não. É porque diz assim o texto: o que está ligado no céu, agora seja ligado na terra. E o que está sendo ligado na terra, seja ligado no céu. Então a nossa posição é de servir como ministros disto. Na realidade, nós estamos sendo os instrumentos de Deus para fazer, quando aquela mulher diz seus votos para o homem, e o homem diz seus votos para a mulher, os céus ouvem, o inferno ouve, todos ouvem. E a partir daquele momento, no livro da tua vida, está escrito o nome do seu marido. E no teu livro da vida está escrito o nome da tua esposa. E Deus não vai ouvir qualquer oração se não for mencionado o nome daquela pessoa, se não for trazida aquela pessoa no teu coração, e se você não estiver fazendo para ela o que Deus diz que é para ser. Ela se torna, quando isso acontece, o nome dela se torna conhecido dos anjos.
tanto dos anjos como dos anjos malignos. Alô? Então, como sinal de autoridade, a mulher coloca sobre sua cabeça o seu marido, como sinal de autoridade. E todo anjo maligno vai ter que respeitar aquela mulher, porque ela tem em sua cabeça seu marido. Então o diabo não pode penetrar, e o diabo não pode machucá-la, e o diabo não pode tirar dela e roubar dela o que é dela. O problema é que os homens têm deixado de ser cabeça das mulheres, e as mulheres estão gritando e chorando para que seus maridos ocupem esta posição, porque os demônios sabem disso, os principados sabem disso, e você, homem, é responsável por ela, e você vai ter que prestar conta a Deus por ela. Não é questão que a Bíblia proíbe, não é questão de divórcio, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de salvação, é uma questão de domínio, é uma questão de autoridade. E eu disse uma vez aqui, vou repetir, a maioria dos homens não sabe o que é ser cabeça, e a maioria das mulheres não sabe o que é ser submissa, porque as suas esposas é por onde vem o auxílio de Deus na tua vida. E quando você repudia a tua mulher e manda ela embora, você está dizendo para Deus: eu não quero o teu auxílio. E Deus entrega você ao diabo. Entenderam? Esta é a verdade. Por isso que há sofrimento, por isso que há arrependimento, por isso que a gente vê tantas coisas erradas. É porque nós não discernimos a palavra corretamente. E as mulheres agitadinhas como estão hoje. Escutem, mulheres, eu vou dar um conselho para vocês. Não fica vendo internet. Saiam dessas redes sociais. Às vezes eu olho e eu vejo que uma pessoa que inventou uma coisa fica dizendo como fazer chocolate. Eu não sei, eu não consigo entender. Hoje eu tirei minha meia. Eu guardei nessa gaveta, é assim que eu guardo. Depois eu vou para o banheiro, eu faço meu cabelo. Aí a outra fica 500 mil seguidores. Eu digo, uau, eu posso ensinar isso de graça. Mas por que será que tem 500 mil seguidores? Sabe o que é? Fome. Fome. Não está recebendo. Isso é sinal de fome. Fome de justiça. Fome de Deus. Fome de autoridade. Fome de identidade. E fica correndo atrás de alguma coisa. Eu fiquei encantado. Eu digo, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo. Irmãos, eles encontraram um meio de maquiar as mulheres no Photoshop. A mulher é feia, cheia de cravos. Aí disse, não, vamos dar uma melhorada. Eles conseguem limpar os cravos. Quando mostra a mulher está linda. Eu acho que é uma das coisas que eu amo minha mulher. Minha mulher não gosta de muita maquiagem. Eu disse, minha filha, vou dizer uma coisa para você. Você é bonitinha, você é linda do jeito que você é. Eu gosto de pegar na tua pele, para não ficar com cuidado de quebrar o Avon. Ou coach, sei lá o que é. As pessoas hoje nem riem mais, de tanto botox. Eu tenho que encher os lábios. Encher os lábios para quê? Aceita. Murcha. É murcha. Chegou na idade murcha. Pronto. É isso que eu digo para minha mulher. O beijo não era como antigamente, mas não deixou de ser tão gostoso. A gente sente mais o dente do que os lábios, mas tudo bem. Pelo menos a gente ainda tem dente. Glória a Deus. Oh, Jesus. O que nós queremos? E tudo isso, como um encanto, vai nos tirando da presença de Deus
E nós vamos substituindo coisas que são temporárias e passageiras por coisas que são eternas e que deveriam ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Meus queridos, se queremos a estatura de Cristo, nós vamos ter que consertar muitas casas aqui. Faça fila. Não morra sozinho. Deus quer salvar você. Nós temos pastores nessa casa. Nós vamos estar cuidando de vocês. Homens, por favor, não sejam orgulhosos. Eu vou te dar uma dica. Quando suas mulheres chegam a nós, é porque já entrou o desespero. Ela já vem sem esperança. Sabe por quê? Porque quantas vezes ela pediu para você procurar o pastor e você não foi? Não precisa. Elas dizem, não faça isso. Ei, lá na igreja o pastor fala, aqui em casa quem manda sou eu. Ótimo, cabeçudo. Se você fizer isso, você vai perder o melhor de Deus para a tua vida. É tempo de nós discernirmos o que é ser cabeças. O cabeça da casa não é o que manda, não é o que paga as contas. O cabeça daquele é que supre a necessidade como todo de sua esposa. Ele tem que viver com ela com discernimento. Vocês já viram que as mulheres têm esse dom de querer que o marido adivinhe o que ela quer? Tem algum marido comigo aqui? Opa, depois a gente conversa, irmão, você está com um problema muito sério aí. Brincadeira. Todo homem passa por isso. Sabe o que ela olha para você e diz assim, não. Será que você não percebeu que eu queria isto? Ele diz, não. Eu não sou adivinhador. Eu não sei o que está na tua cabeça. Mas o que na realidade ela está querendo comunicar, e é isso que nós temos que ter o cuidado, porque o Espírito Santo faz isso. Sabe o que ele faz? Ele nos dá discernimento sobre a esposa. Discernir é você estar sensível à voz do Espírito Santo. E assim como muitas vezes você tem ministério na igreja, aí chega cheio de peito aberto, aí o Senhor me disse que você está passando por um problema, mas a mulher dele está chorando em casa e o Espírito Santo não fala nada com ele para a mulher. Ela está morrendo ali diante dele e ele está insensível. Por quê? Porque trocou o cabeça da sua vida, seus negócios, seus interesses próprios. A maioria das esposas dizem que os maridos delas são egoístas, só pensa nele, só pensa naquilo. Verdade, mulheres? Sabe por quê? Porque falta discernimento aos maridos. Esse discernimento deveria estar no teu coração em primeiro lugar para a sua esposa. O que ela tem? Você está triste? O que aconteceu com você? Eu queria muito que nós temos a nossa casa própria. Lá vem você de novo. Mas querido, vamos fazer uma economiazinha, vamos comprar nossa casa. Você para com isso, fica contente com o que você já tem, está faltando alguma coisa. Ela disse, não é isso que eu quero dizer para você. Eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero que você se importe comigo. Então, um homem que vive com discernimento, ele vai para sua esposa e diz que, minha filha, algo me diz que você não está feliz. Sabe o que é? É que eu acho que a gente deveria ter a nossa casa própria. Pegue na minha mão. Vamos orar.
isso é importante para você. E eu vou suprir isso em nome de Jesus. Aí ela vai dizer: meu príncipe encantado, obrigado. Quando essa casa vai sair? Eu não sei, ela pode sair daqui a 20 anos. Mas ele me viu e ele me amou. É isso. Bom, nós intermediamos, isso é ligado no céu. E agora o Deus diz para ambos: você deve a ela toda benevolência, e você deve a ele toda benevolência. Não separem. Não deixem de se ajuntar. Somente quando for por mútuo consentimento, para que vocês se dediquem à oração, para que o diabo, para que Satanás não entre no meio do seu casamento por causa da incontinência. É princípio de vida. E se a vida está em você, o Espírito Santo está em você, ele vai dar fruto na tua vida. E isso aí será guardado às 7 chaves. Porque o Espírito Santo guarda a tua casa, guarda você. Nós todos estamos precisando de um renovo, a começar de nós, pastores, e as suas casas também. Essa mensagem de hoje à noite eu vou pregar outro dia. Mas eu não sei porquê, mas o Senhor está dizendo que preciso consertar coisas. Pare de justificar suas ações por causa da pandemia. A pandemia foi uma bênção na tua vida. Ah, não foi não, pastor, porque eu de repente me deparo com esse cara na minha frente que eu nunca conheci. Agora eu tenho que conviver com ele há tantas semanas. E a gente precisa entender uma coisa. Um amigo chegou para o outro e disse assim: rapaz, fala aí o segredo da tua vida. Como é que você se dá tão bem com tua mulher? Porque eu quero saber. Porque eu quero ser assim também. Eu quero me dar bem com minha mulher, eu quero ser feliz. Ele disse: rapaz, é simples. Metade do ano eu faço o que ela quer. E se a outra metade? Eu faço o que ela manda. Isso é uma piada. Mas está no conceito de muita gente. Isso é uma piada, tá, irmãos? Não fui eu que fiz isso aí, não. Alguns vídeos interessantes. Eu vi um que o marido chega, a mulher começa a tirar o sapato dele, põe o chinelo. Aí depois ela pega e pega a mala dele e coloca ali. E eu digo: puxa. E ela vai deixando ele bem assim. Daqui a pouco ela vem e põe um avental nele. E ele vai lavar a louça. Olha os conceitos do mundo. A gente ri. Tudo que vocês fazem, façam por amor. Eu quero dizer para você, eu vou encerrar porque meu tempo já esgotou. Semana que vem, se pudermos, nós vamos falar sobre o fruto. Porque tudo isso que eu estou dizendo para você é apenas uma preparação para entender que se você não tiver fruto do Espírito, você não vai poder trazer o melhor para a sua casa. Outra coisa, se você não tiver fruto do Espírito, você não tem parte com Deus. E é possível que você chegue lá na eternidade e você vai ter que ouvir as palavras de Deus: eu não vos conheço, porque vocês praticaram a iniquidade. Vocês fizeram isto e isto. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E como pastor eu me preocupo com isso, para que nenhuma dessas ovelhas chegue lá para dizer isso para Deus. Então hoje,
Se sua casa está precisando, procure-nos. Não fique lá parado. Não deixe as coisas chegarem no final. Não, senhores. Não diga mais que a sua felicidade está atrelada a você deixar essa que foi sua companheira por tantos anos. Você deve a ela amá-la. É uma dívida. E aqueles que quebram a dívida praticam a iniquidade. E é por isso que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é obra do diabo. E ele vê um filho, ele sangra quando um filho está fazendo isso, quando ele poderia ser salvo, se o Espírito Santo estivesse abundando na vida dele. Não é condenação, queridos, é convite para a salvação. Então eu desafio vocês, todos nós, que estamos com alguns problemas na nossa casa, vamos aprender. Homens, discernam viver com suas esposas, e vocês, esposas, entendam que seus maridos foram dados por Deus para governar a sua casa. Permita-os governar. No nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Você me permite, meu amado irmãozinho, eu sei que o culto é para você terminar, mas eu estou sentindo desejo de orar. Qualquer pessoa que está aqui, escute, agora não é hora da gente ficar preocupado. Ei, quem está me vendo, o que está me fazendo, ou aí mesmo na sua casa, na internet. Porque eu oro todo dia para Deus me fazer o melhor marido. Mas eu dependo da Pati para me avaliar. Às vezes eu pergunto para Maria, pai, como estão as coisas? Está ótimo. Rapaz, você está longe da realidade. Você está como um sapo dentro de uma panela que foi esquentando aos poucos. Você está morrendo, você está sendo frito, não sabe. Gente, solução é Jesus. Então, se hoje você sente o desejo de pedir ajuda ao Espírito Santo, para que Ele possa te ajudar a ser esse sacerdote do lar, você ser essa mulher do lar, fica de pé, nós vamos orar. Eu estou de pé, eu preciso disso também. Eu acho que se a minha mulher viesse falar para vocês, ela dizia tanta coisa errada minha também. Ai, meu Deus, pastor, fala isso não, pastor. Falo sim. Eu tenho que ser bom marido para ela em casa também. E muitas vezes não fui. Minha mulher já chegou para mim chorando. Minha mulher já chegou para mim e disse assim: um dia que eu ver Jesus Cristo nos seus olhos, eu vou fazer o que você está pedindo. Sim, senhores, eu estou confessando isso. Porque as pessoas acham que o pastor ele sabe fazer tudo, o pastor não tem erro nenhum. Não, senhores queridos. Minha mulher já sangrou também, como a sua sangrou. Mas tem uma coisa a respeito do ministério, é que nós podemos aprender com os nossos próprios erros. E Deus nos dá o privilégio de podermos ser os portadores do que aquilo que nós estamos sendo curados, Ele vai curar vocês também. Eu preciso das suas orações tanto que vocês precisam da minha. Mas na nossa casa nós somos maridos. Nós temos que estar ali pelas nossas esposas. Cadê os jovens aí, os jovenzinhos casados aí? Tem algum casamento aí de 5 anos para baixo? Quer um conselho? Começa a consertar agora. Porque quando fica mais velho, fica pior a consertar. Verdade, homens? Verdade, mulheres? Plantem para os seus casamentos coisas novas. Aprendam com as mulheres mais velhas da igreja. Aprendam com os homens mais velhos da igreja. Porque seus casamentos podem ser muito melhores se vocês ouvirem o que o Senhor está falando. Então nós vamos orar. E nós vamos pedir que o Espírito Santo venha com poder e glória sobre nossas famílias. E que Ele sare nossas casas, Ele sare as nossas famílias, Ele sare as nossas casas. Amém? Deus Santo e poderoso,
Aprove ao teu Espírito Santo tocar nesta área hoje. E aprove ao teu Espírito Santo nos mostrar a realidade dos nossos corações. E eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Seja a nossa âncora, seja a nossa força, o nosso socorro. Deus, em nome de Jesus Cristo, sara as nossas famílias, cura as nossas casas, Deus. Tem misericórdia e afasta de nós o maligno, afasta de nós Satanás. Deus, nós entramos nas tuas cortes hoje, diante do santo juiz, e nós nos arrependemos como igreja, nós nos arrependemos como homens, como mulheres, como maridos, como esposas, dos nossos pecados, das nossas faltas, e nós dizemos: nós precisamos de Ti. Traz cura, sara as nossas casas, sara, Deus, as nossas famílias. Eu coloco a vida desta igreja em Tuas mãos, Paizinho querido. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, muda, 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 ó Deus, o destino daquilo que está acontecendo agora. E que nós possamos, ó Deus, dizer como arqueiro, e os nossos filhos são como flechas nas mãos desse arqueiro. Conserta, conserta. Ó Deus, aonde abundou o pecado, superabunde a graça de Jesus Cristo agora. Quebra todo o poder satânico, quebra todo o poder satânico agora. E Deus de poder e glória e majestade, salva as famílias desta igreja. Eu oro no nome de Jesus. E aqueles que creem nesta oração e desejam o poder de Deus desta oração, digam aleluia. Amém e amém.